pessoal, ótimo sábado para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Futebolês Especial. A gente está no ar a partir de agora, com muito esporte, claro, tudo sobre a rodada do Brasileirão desse fim de semana, porque hoje mesmo tem Ceará e Fortaleza em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, mas também, claro, a gente sempre fala de outros esportes que movimentaram o cenário aqui no nosso estado durante a semana. Tem Jogos Paralímpicos que aconteceram aqui, tem também alguns destaques da natação, do kitesurf, ou seja, tem muito assunto a partir de agora no Futebolês Especial e a gente vai falar de tudo, começando com esses Jogos, né? Paralímpicos que aconteceram aqui, porque o esporte, claro, é sempre uma ferramenta social. E aí o Futebolês foi lá falar com quem vive isso na prática. E nada melhor do que aí, é um evento que reúne diversas modalidades paradesportivas, na qual todos são vencedores. Inclusão, assim, no mais alto nível. Se não fosse, a Emily não estaria competindo nos Jogos Paradesportivos, modalidade bocha. E para quem não sabe, você arremessa a bola branca que passa a ser a bola alvo. Para vencer, é preciso mandar as demais bolas o mais perto possível da branca. E elas têm pesos diferentes. A Emily até começou a vida esportiva na natação, mas um professor deu a dica: vai jogar bocha que você vai mandar muito. Dito e feito. Ou seja, a artrogripose não é páreo para ela. Artrogripose Consiste em? é uma deficiência física que as articulações são curvadas. Então eu já nasci com isso, então eu já sou meio que acostumada, né? Eu consigo me adaptar muito fácil, tipo, minha mãe e meu pai me criaram sempre muito livres, né, pra conseguir viver minha vida, né, muito independente até onde eu consigo, né, e se eu não consigo, eu tenho os meus amigos e as pessoas que estão comigo. Deficiente física e mulher para atleta no meio do esporte. Emily é muito referência. De menino só tem eu na minha classe, então a gente teve que fazer uma modalidade mista pra eu conseguir competir. Então eu adoraria que o esporte fosse mais alcançado para outras mulheres também, né? E pessoas em geral, para conseguir praticar o esporte juntos também. A cada edição, o evento só cresce. Chegamos aos terceiros jogos com 23 modalidades esportivas, que abraça todas as deficiências, né? Nós temos aqui todos os tipos de deficiências participando, seja na parte de vivência, seja na parte de competição, seja nas palestras, mas aqui a gente tem uma participação em massa. Sabe o que é legal? Claro que tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, pódio e tal, mas as medalhas são iguais. Todo medalhista aqui recebe a mesma medalha. O crescimento dos Jogos Paradesportivos é avassalador. Na primeira edição, pouco mais de 500 pessoas se inscreveram. Agora, na terceira edição, mais de 2.700 inscrições. Como a gente conseguiu trazer delegações do interior e viabilizar com hospedagem, levando para as nossas unidades do SESC ônibus, então a gente conseguiu um número bem maior, porque era um desejo deles. Você tem ideia, tem relatos deles que nunca viram um mar, viram pela primeira vez a partir dos Jogos. Olha só o que os Jogos Paradesportivos proporcionam. Além, claro, da jogabilidade em si, da prática do esporte. Seja qual for a natureza da deficiência, intelectual ou física, aqui ninguém fica fora. Vôlei sentado, tênis de mesa, bocha e diversas outras modalidades. Todo mundo é vencedor, feito a Emily. Eu era uma criança dos anos 2000, né? Então não tinha tanta representatividade como tem agora, né? Então eu não tinha uma referência do que eu ia ser quando eu crescesse, né? A pergunta que fazem para as crianças. Então eu não tinha essa referência, nem no esporte mesmo. Mas as crianças com deficiência hoje em dia, Emily, têm referência. Você e toda essa gente. Cada um dentro da sua necessidade e cuidado. Essas pessoas mostram como o esporte é inclusão. Nada detém o poder do esporte. Cara, que sensacional, fantástico, uma baita iniciativa do SESC, enfim, todo mundo que está envolvido nessa competição, a Emily, tantos paratletas e paratletas que estão, né, envolvidos durante toda essa semana, esses dias. Parabéns para vocês,
muito sucesso na carreira, que vocês sejam referência aí para tantas pessoas que precisam de ver, né, de visualizar uma luz no fim do túnel, claro, por meio do esporte. E hoje é dia de Brasileirão, minha gente, para a dupla cearense, tá? Primeiro o Ceará entra em campo, depois o Fortaleza. Ambos procurando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Ceará e os jogos em casa. Até agora foram 11. Nos 5 primeiros, 4 vitórias e 1 empate. Aproveitamento espetacular. Mas nos últimos 6 foram 4 derrotas. Só uma vitória. De 18 pontos disputados, só ganhou 4. Aproveitamento de 22%. É muito pouco. Hora de retomar o comando da parada e colocar ordem na casa. Quando a gente deixa de somar pontos dentro de casa, a gente começa a trazer uma coisa ruim, né? Mas, igual você falou, a gente melhorou no aspecto fora de casa. Só que a gente sabe que a gente tem que voltar a vencer dentro de casa, que é tão importante quanto fora. E esses pontos aí vão fazer muita diferença pra gente lá na frente. Com 27 pontos, o Ceará quer chegar aos 30 hoje à noite. E para isso precisa vencer o Bahia, adversário que tem dado dor de cabeça. Os 3 duelos do ano, 3 derrotas. Bem verdade que todos foram em Salvador. Hoje é no Castelão. Vai ser o 4º jogo agora. E a gente sabe a importância que é. A gente já conhece a equipe deles toda. Então a gente tem que entrar focado, entrar preparado. Não cometer os mesmos erros das outras partidas, pra gente poder sair com a vitória. Léo Condé tem 5 desfalques para hoje. Marcos Vitor e Matheus Bahia pertencem ao Bahia, não podem jogar. Rodriguinho foi expulso no jogo passado. Richardson e Fabiano estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. São desfalques, são jogadores que são titulares, no momento não vão poder jogar, mas a equipe é bem treinada, bem trabalhada, tem outros jogadores que vão entrar no lugar que com certeza vai dar conta do recado. Ceará e Bahia hoje, 6h30 da noite, Arena Castelão. Também hoje, só que mais tarde, tem Fortaleza em campo. Uma missão daquelas. Palmeiras fora de casa. Pedreira. Um adversário muito difícil, né? Sabemos da história do Palmeiras, principalmente jogando sobre seus domínios, uma grama diferente, né, do que a gente está acostumado, mas nenhum bicho de 7 cabeças, né? Vamos lá para dar o nosso máximo, né? Claro, em busca da vitória. Sabe que são 11 contra 11 e o professor tá montando bem a estratégia para que a gente possa lá e consiga os pontos que vamos buscar. A cada rodada que passa, a situação fica mais difícil para o Fortaleza. São 18 pontos, 5 para sair do Z4. Então, seja contra quem for e no campo que for, não dá para pensar em derrota não. O time é vice-lanterna. O que conta a favor é a chegada de Martim Palermo. Fortaleza foi bem na estreia do argentino, venceu o Vitória e renovou o ânimo. Creo que hicimos gran partido contra Vitória. Nada, tratar de repetir eso contra Palmeiras y nada, trabajar el partido, luchar y yo creo que vamos a sacar un buen resultado allá. Enquanto o Fortaleza vai com tudo que tem de mais forte à disposição, Abel Ferreira deve usar um time misto, já que o Palmeiras está no meio das quartas de final da Libertadores contra o River Plate. Quarta que vem tem um segundo e decisivo jogo. Sabemos que puede ser una posibilidad que Palmeiras guarde jugadores, pero como vos dijiste, la realidad que los que no vienen jugando tanto en Palmeiras son grandes jugadores también, y hay veces que esos jugadores quieren demostrar que pueden ser titulares y el partido termina siendo mais difícil todavía. 24ª rodada do Brasileirão. O Ceará quer voltar para a primeira página da tabela. O Fortaleza quer dar mais um passo para sair do Z4. Ceará e Bahia, 6h30, Castelão. Palmeiras e Fortaleza, às 9 da noite, em São Paulo. Rodou a vinheta, você já sabe. Caio Costa aqui comigo. Boa Tudo tarde, bom, Flavinha? Caio. Boa Seja tarde. bem-vindo. Vamos falar dessa rodada, porque rodada bem difícil, tá? Para os cearenses, um clássico nordestino, né? Ceará e Bahia na Arena Castelão. Ceará que não vence o Bahia já há um bom tempo, né? A última vitória do Ceará contra o Bahia
Foi lá em 2021, na final da Copa do Primeiro Nordeste. jogo da final da Copa do Gol Nordeste. do Jael, Isso. inclusive. Então tem um tempinho. E era uma sequência que o Ceará levava muita vantagem diante Exatamente, do Bahia e eu ela tava morre ali. vendo, eram 8 jogos que o Ceará tava invicto contra o Bahia, Aí de lá aí pra agora cá- começa uma sequência que são acho que 7 São partidas. 7 partidas com 6 vitórias do Então Bahia. é um desafio bem grande já, inclusive o Ceará enfrentou o Bahia esse ano, foi eliminado na Copa do Nordeste pelo time Isso. baiano. O que esperar dessa partida? Desfalques, como a gente viu ontem aqui no Futebolês, a gente até falou, né? Desfalques na defesa. O que esperar do Ceará para esse jogo? Pois é, né? Claro que cada história, cada jogo desses tem um contexto diferente. E de fato, o Ceará perdeu 3 vezes pro Bahia esse ano. Mas 3 jogos em Salvador. O primeiro jogo nem contou muito. Os 2 times iam meio ressaqueados de recém terem vencido os campeonatos estaduais. O outro jogo é um gol de pênalti do Bahia no final do jogo. E depois o gol da eliminação na semifinal da Copa do Nordeste também com gol no final do jogo. O que esses 2 trazem de lição é que é uma coisa meio óbvia, mas é verdade. Cara, tem que ser concentração total o jogo inteiro. Não é por acidente que o Bahia conseguiu, insistindo, fazer 2 gols nos minutos finais contra o Ceará. O Ceará tem que ter o grau de concentração que teve, por exemplo, jogando com a menos contra o Vasco, quando ele, Ceará, conseguiu o resultado. O grande desafio mesmo é conseguir manter a consistência defensiva com tantas mudanças no sistema defensivo. Você não tem o Richardson, você não tem o Marcos Vitor, que vinha pedindo passagem, ganhando a posição como titular, e perde o Matheus Bahia, que aí não é nem só a questão defensiva, é óbvio que cai de produção em relação ao Nicolas, a gente sabe disso, mas é também na questão ofensiva. O Matheus Bahia é um jogador importantíssimo na fase ofensiva do jogo, é um dos laterais com maior índice de acertos de cruzamento, a gente sabe que o Ceará tem um centroavante como o Pero Raul, que precisa desse municiamento, eu acho até que perde-se menos, e olha que o Fabiano é mais jogador do que o Rafael Ramos, mas perde-se menos com o português jogando no lugar do Fabiano, do que do lado esquerdo. Então, é entender esse jogo e entender que o Bahia faz um estilo de jogo que todo mundo sabe qual é. Independente da formação, o Bahia tá cheio de problemas, cheio de desfalques. Sem Caio Alexandre, sem Eric Pulga, vendeu o Lúcio Rodrigues recentemente, o William José é muito contestado, não tem Ademir, então ele não tem os 2 pontas. É um time que depende muito hoje do Luciano Juba e do Jean Lucas para conseguir uma concentração de ataque melhor. Então é o Ceará entender isso, porque o Bahia dá campo. Independente dos jogadores que o Bahia traga para o jogo, o Bahia joga e deixa jogar. E normalmente o Ceará se adapta bem a isso e consegue fazer seus resultados. É a hora de conseguir uma nova vitória dentro de casa, que seria um salto na classificação, iria a 30 pontos, já respirava mais aliviado ainda, e quebrar esse tabu que cá entre nós já passou da hora de ser quebrado. Já passou da hora e nada melhor do que um jogo na Arena Castelão, que inclusive expectativa de um público muito bom para dar essa vitória para o Ceará. Vamos falar agora do Fortaleza, que entra em campo mais tarde, naquele horário que a gente adora, 9 horas da noite de um sábado. Tem Palmeiras. Só não é pior do que 8h30 da noite do Fortaleza. domingo. Não, 8h30 da noite do domingo também é cruel. Fortaleza pegando o terceiro colocado, Palmeiras, mas que inclusive tem a maior sequência invicta atual do Brasileirão, né? São 10 jogos sem perder no campeonato. É um Palmeiras que a gente já conhece, é um time chato do Abel Ferreira, né? E normalmente em setembro o Palmeiras aperta o turbo. Geralmente, verdade. O Palmeiras ganhou 2 dos últimos 3 campeonatos brasileiros, foi vice-campeão ano passado, brigando até o final com o Botafogo, inclusive o título do Botafogo só foi confirmado na última rodada. O Abel Ferreira sempre conseguindo remontar suas equipes, com alto padrão de investimento, também é verdade. Provavelmente alguns jogadores do time habitual do Palmeiras não estarão em campo, por exemplo, Flaco Lopes, que fez um partidaço contra o River, saiu visivelmente extenuado, não deve atuar. Vitor Roque talvez seja preservado também. Mas aí você tem uma equipe que traz do banco de reservas um Rafael Veiga, um Facundo, que era titular até outro dia, o Roja, o Sousa, que foi contratado recentemente. Se o Kelvin, que saiu lesionado contra o River, não jogar, joga o Giai, que foi titular do Mundial de Clubes. É basicamente isso. O Palmeiras tem um elenco espetacular. Não é do tamanho do elenco do Flamengo, mas é o segundo ou terceiro principal elenco, só que com um trabalho mais consistente do futebol brasileiro. Então o Fortaleza tem que se preparar para aquele jogo beirando a perfeição para conseguir pontuar lá. Aquela coisa da consistência defensiva, a gente viu contra o Vitória, mas é um contexto completamente diferente, é óbvio. E tem problemas. Problemas até novos na cabeça da gente. João Ricardo, por exemplo, não foi relacionado, parecia que ia ser titular, não vai pro jogo. Machucado, né? Machucado, tá fora da partida. A expectativa sobre Guzmán vai passar pelo menos mais uma semana vez, né? De tudo que foi dito, de todo investimento, de toda a novela do direito de nascer que o Fortaleza trouxe em relação ao meia colombiano, de novo não está à disposição. Tem a volta do Lucas Sacha, faz sentido até ser titular se tiver bem fisicamente, porque é o volante mais mordedor que o Fortaleza tem. Mas independente do quem serão os escolhidos de Martim Palermo, é um jogo, repito, que tem que ser beirando a perfeição.
de atenção, de cuidado. Até porque o Palmeiras é um time camaleão. Ele faz o que precisa fazer para ganhar o jogo. E não tem vergonha disso, né? Se ele fizer 1-0 contra o Fortaleza, do Allianz Parque, Fortaleza vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, ele entrega a bola pro Fortaleza, faz o que tu quiser que eu vou jogar no contra-ataque. Então, É bem característico do time do ele Palmeiras. não tem a menor vergonha, ele não é o Flamengo, que quer jogar se impondo com a bola Pra em meter uma qualquer goleada, situação, exatamente, não é. Ele joga para ganhar. Então, jogar contra o Palmeiras é aquela coisa do qualquer casca de banana que você escorregar, qualquer erro individual bobo, costuma E custar a muito prova caro. de fogo do Palermo sobre a defesa, né? Porque, por exemplo, a gente falou muito, o Fortaleza conseguiu não tomar gol no jogo passado, mas enfrentava o Vitória. Um time que luta contra o rebaixamento, um time muito frágil. Agora vai enfrentar um time bem mais forte, com um ataque mais qualificado. E tem, por exemplo, ainda não vai contar com o Kusevich, né? Que não retorna para a defesa. Exatamente, o Ceviche vai ficar ainda se preparando fisicamente. É um ataque melhor e um ataque que, inclusive, quando o problema está na criação, e é óbvio que o Fortaleza vai sofrer muito mais por isso do que sofreu contra o Vitória, é um time com a bola parada cruel. E, por exemplo, se é com o Gustavo Gomes, se o Gustavo Gomes for preservado, beleza, o Bruno Fux é excelente cabeceador. Então tem opções, é uma coisa muito bem trabalhada. O que a bola parada já desamarrou o jogo pro Palmeiras. Inclusive na Copa do Brasil aqui com o Ceará. 0-0 no Castelão, o jogo estava amarrado, o Ceará até um pouco melhor, como é que o Palmeiras ganhou o jogo? Cruzamento e diagonal, gol do Gustavo Gomes. Então é a atenção total, tem que ser aquela coisa de mantra para esse jogo. Vamos dar uma olhadinha nos jogos dessa rodada, né? Porque além de Ceará e Fortaleza, temos outras partidas, rodada de clássicos também, tá? Já às 4 da tarde tem Vitória e Fluminense, mais tarde 6h30 Ceará e Bahia. Também mesmo horário de Botafogo e Atlético Mineiro. Palmeiras e Fortaleza se enfrentam às 9 da noite. Essas duas partidas você vai acompanhar com o Futebolês, Jangadeiro Band News FM, também no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, tem cobertura completa. No domingo, temos muitas partidas, Mirassol e Juventude. Aí essas, só um Flamengo e Vasco, só um Grenal, né? O Internacional e Grêmio. Tem Sport e Corinthians, Sansão, clássico Sansão, Santos e São Paulo às 8h30 da noite. Cruzeiro e Bragantino fecham essa rodada. Além de Ceará e Fortaleza, temos outro cearense em campo, Floresta, tá? Série C do Campeonato Brasileiro, fase que dá o acesso, Floresta tá ali em último, mas tá tudo muito colado, Caio. Isso tá uma loucura, Tá uma né? loucura. Esse grupo só teve 4 gols, que foi na abertura Londrina e São 2-2, Bernardo, que foi foi. 2-2. Não aconteceu mais nada. E é um quadrangular, é tiro muito curto. Tá terminando o primeiro turno. Então, Essa é a última rodada do primeiro turno e Isso. só teve empate até agora. só teve empate. Tem o jogo de sábado, Londrina e Caxias. Vai que é outro empate. Vai que o Floresta faz o que fez Faz pra uma se graça, classificar. né? Porque o Floresta pra se classificar Venceu o São Bernardo. Exatamente. Então, se ele vencer, a gente pode estar na Uma vitória segunda-feira seria falando. importantíssima. Seria fundamental. Pra colocar o Floresta porque assim, na briga tá, porque tá tudo igual, Tá todo né? mundo igual. Mas a gente vai conferir esse jogo que é amanhã, tá? 4h30 da Domingo, tarde. Flávio. Amanhã, domingo, exatamente. Isso. É porque eu falei domingão aqui, aí eu isso, buguei. isso. Vai tá tudo Também certo. buguei legal, foi bom. Buguei legal. Valeu, Caio. Valeu, Flavinha. Muito obrigada, vai estar nessa À disposição. jornada na Jangadeiro Band News FM. Ainda hoje, gente, a gente vai conhecer um cearense que, mesmo ainda bem novinho, ele já tá brilhando no mundo, representando nosso Ceará em competições de kitesurf. O Futebolês Especial faz uma pausa bem rapidinho e volta daqui a pouco com muito mais conteúdo. Não sai daí, não. Estamos de volta com o Futebolês Especial aqui na Janga. Eu vou fazer um convite rapidinho pra você. Se você tem uma história legal com esporte, manda mensagem pra gente, 3466-2040. Você pode fazer parte do Futebolês Especial, contar a sua história aqui. A gente vai adorar mostrar, porque a gente gosta mesmo de falar de esporte, qualquer um que seja. Então faça o convite, 3466-2040. Manda mensagem pra gente. O Futebolês agora vai pular nas piscinas pra falar com um cearense que é simplesmente um astro da natação mundial. Carlos Jarbes, tricampeão do mundo na categoria Master. E se eu disser que o Carlos ganhou 6 medalhas num torneio só? Pois é. Uma de bronze no 100 livre, Essa é individual? individual. Uma de bronze no... esqueci. Peraí, 100 livre. É muita medalha, cara. 50 borboleta, 50 borboleta. Aí uma de ouro do tricampeonato, do 100 borboleta.
Essa é a tua mesmo, a que você faturou o tri. Individual, tricampeonato. Essa daqui do revezamento 4x50 livre masculino, equipe. 4x50 medley masculino, 4x50 medley masculino. E 4x50 medley misto. 6 medalhas em uma competição só. 6 medalhas em competição só. 6 provas e 6 medalhas. 4 para você, uma para mim e outra para o cinegrafista. Tá fechado. Não, nós não saímos de lá com medalha, mas saímos com uma foto com as medalhas. Que beleza. Bom, em meio a tantas medalhas que ele apresentou, está a de tricampeão mundial. Foi agora, em agosto. Carlos faturou em Singapura o tri mundial na categoria Master, dos 40 aos 44 anos. Ele tem 42. Tricampeão é algo inesperado, né? Cada ano que vai passando vai ficando mais difícil da gente conseguir conquistar um resultado, mas muita dedicação, muito esforço, a gente conseguiu trazer esse tricampeonato para o Ceará. O único cearense, tá? A disputar e conquistar o mundo da piscina na categoria. Esse torneio mundial acontece de 2 em 2 anos. Por causa da pandemia, teve um atraso em um dos anos, por isso foram 3 mundiais seguidos. E o Carlos ganhou os 3, no Japão em 2023, no Catar em 2024 e em Singapura em 2025. O Japão foi meu primeiro, né? Cheguei lá muito nervoso, chorei de ansiedade, de nervosismo, queria o resultado. O ano passado já foi mais tranquilo e esse ano eu posso dizer que foi mais tranquilo também, mas no dia da prova eu estava bem nervoso, porque eu acabo me cobrando, tem patrocinador, tem governo do estado, eu quero trazer esse resultado para o clube, para o estado, né? Para mim também, para o meu currículo. E que currículo! O próximo Mundial vai ser em Budapeste, 2027. O objetivo do Carlos é competir e ganhar. Quem sabe o Tetra Mundial? Quem sabe mais medalhas no individual e revezamento? Afinal, esse ano em Singapura, além do Tri Mundial, outras 5 medalhas para exibir com orgulho. Cara, é fantástico. Carlos, você é incrível. Dá 10-0 na gente, viu? O Siddhartha ali não consegue nadar nem uma vez nessa piscina aqui. Mas tá bem demais o Carlos, viu? 42 anos e só ganhando medalha. Muito sucesso pra ele. E uma coisa que a gente gosta aqui de mostrar no Futebolês, gente, é a quantidade de talentos que o nosso estado possui. Você viu aí a história do Carlos, agora você vai conhecer o Pedro Alexandre, que ainda muito jovem, já pode ser chamado de campeão mundial de kitesurf. Pela vista, já vale a pena cruzar a ponte da Barra. Pelo visto, vem história boa aí. O Futebolês te leva até o Cumbuco, mais precisamente até a praia do Cumbuco. A pauta de hoje é assunto de família. Família unida jamais será vencida. Mas será sempre vencedora. Esses 3 aí são a prova disso. Cássia e Marcelo. Valeu, Pedrinho! Boa! Mãe e pai do Pedro Alexandre, o Pedrinho, ou Pedrão, kite surfista campeão mundial de freestyle aos 15 anos de idade. Freestyle é o estilo livre, e olhando as manobras dele na água dá para saber muito bem por que ele conquistou o mundo ainda tão novo. No começo de setembro, Pedro foi campeão mundial lá na Espanha, na cidade de Tarifa. Competidores de várias partes do mundo e o Pedro, cearense, local do Cumbuco, foi o melhor de todos. É uma sensação incrível que eu não consigo descrever o quanto eu estou feliz agora, porque foram 3 anos batalhando para tentar esse título mundial. A primeira vez que eu fui, fiquei em 5º, a segunda vez que eu fui, fiquei em 2º, e esse ano eu consegui me consagrar campeão mundial sub-16 na categoria freestyle. Eu já estava treinando muito, me esforçando muito, treinando todos os dias, então eu fui para lá para fazer acontecer. Eu botei na minha mente que eu ia ganhar e ganhei. Família humilde, realidade brasileira. E a força brasileira fez a diferença para eles. Para além da mãe, do pai e do Pedro, primo, irmão, amigos, todo mundo tem uma contribuição na conquista do Mundial. Eu vim de uma família, meio que não tinha uma condição muito boa, mas vim de uma família, né, que meu pai sempre me apoiou, sempre, desde o começo até o fim. Meu irmão também, minha mãe, meu pai, meu primo, né? Esse meu primo aí me ajudou muito, tipo assim, foi um dos incentivos para mim começar mesmo o esporte. Meu pai também, se não fosse meu pai hoje, esse meu primo, minha família, incluindo de tudo, né? Motivo de orgulho ter um campeão mundial.
de tudo que a gente já viveu. Eu vi ele crescer, eu vi ele andar, eu vi ele correr, eu vi ele ir no mar. E passou uma cena assim na cabeça de tudo que ele viveu e chegar até hoje é bem gratificante. A mãe, Cássia, cuida de tudo da barraca. E o Marcelo, pai, é o também treinador do filho. Muitos anos de batalha, suor e correria, né? Pra gente ter um atleta na família, agora um campeão mundial. E é isso, a família unida jamais será vencida, né? E será sempre vencedora. Pedro, 15 anos, campeão mundial de kitesurf freestyle. Não falta brilho no olho e sorriso no rosto dos pais. Afinal, o filho, que só tem 15 anos, já faz bonito também em categorias mais avançadas. Hoje eu sou campeão brasileiro de foil, sub-16, segundo na sub-19 e terceiro na geral dos adultos. O primeiro esporte do Pedro foi o futebol. Era goleiro. Teve algum destaque até quando era menorzinho. Mas o kite sempre estava por perto por causa do pai. Não teve jeito. Com o incentivo do primo, o campo deu lugar de vez ao mar. Pedro, vamos aprender, Pedro. Não sei o que, vai eu, tu e teu pai, não uma pra lagoa. Aí nós ficava uma horinha ali, feliz da vida. Aí depois, eu me lembro até como se fosse hoje aqui, nós na praia, eu e ele, brincando, cuequinha ali, pegava um kitezinho a brincar, se divertir os dois ali. O esporte vai lá, dá uma chance de um rumo diferente na vida, as crianças vão lá pela diversão e muitas vezes se descobrem talentosas. Foi assim com o Pedro Alexandre. As dificuldades, sobretudo financeiras, ainda existem. Mas a realidade mudou. Não tinha essa de, como hoje eu tenho, né, patrocínio. Graças a Deus eu consigo isso, proporcionar algumas coisas para minha família, então me sinto muito feliz de estar fazendo isso pela minha família. E junto da família fica mais fácil sonhar e realizar. Campeão das Olimpíadas. Teu maior sonho hoje é isso? Agora é. E sei lá, 5 anos atrás, qual era o teu maior sonho? Ser campeão mundial. E você já realizou? Já realizei. Família unida jamais será vencida. Futebolês hoje foi muito especial mesmo, viu? Que a gente contou tanta história legal, os cearenses que estão representando nosso estado aí no mundo, né? Tanto a Emily nos Jogos Paradesportivos, teve o Carlos, tem o Pedro Alexandre, só história massa, muito sucesso para todos vocês e todo mundo que faz o cenário esportivo aqui do nosso estado cada vez mais forte. Futebolês especial vai ficando por aqui, eu volto na semana que vem, mas durante a semana, claro, tem Futebolês ao vivo de segunda a sexta, 11 horas, aqui na Janga. Você fica agora com o Jangadeiro Alto Astral, com minha amiga Tereza Dávila. Um beijo pra você, bom fim de semana.